Oi, gente! Para fazer essa touquinha, eu utilizei 2 fios de algodão, cada um deles tem o tex de 400. Somados, eu encontrei o tex de 800. Então, vocês podem mesclar fios para chegar mais ou menos a esse tex e encontrar o mesmo tamanho da touquinha que eu encontrei no final. Eu também utilizei a agulha 6 milímetros. É uma agulha um pouco grande para essa espessura de fio, mas o efeito que eu quis para essa touquinha é um efeito mais maleável, um ponto mais aberto e maior. Fazendo amostras, vocês vão encontrar a agulha ideal para a espessura de fio ideal. Lembrando que o tex é o peso em gramas para 1000 metros de fio. Se vocês não encontrarem o tex na embalagem desta linha ou deste fio, entrem no site desta marca e procurem as informações de metragem e de gramas e façam uma regra de 3 para encontrar o tex. Utilizando essa tabela de tamanhos, você vai poder escalar a touquinha e fazer essa touquinha para recém-nascido até 5 anos de idade. Se você não encontrar a mesma espessura de linha e o mesmo tamanho de agulha que eu utilizei nesta amostra, você pode seguir as medidas dessa touca através desta tabela que vai conseguir chegar ao mesmo tamanho de peça que eu cheguei. Entretanto, essa tabela é uma tabela de uma touca convencional. Para adaptar ela ao modelo holandês de touquinha de bebê, nós vamos simplesmente virar esta tabela, virar este gráfico. Nós vamos iniciar a nossa touquinha fazendo um anel mágico e trabalhando de forma circular, obtendo um círculo. O diâmetro deste círculo será o tamanho da nossa coroa. Então, se eu quero fazer uma touquinha para recém-nascido, eu vou fazer o meu círculo inicial ou a minha coroa com um diâmetro de 5 centímetros. No meu caso, como eu utilizei um fio duplo e uma agulha maior, eu fiz apenas 2 carreiras e encontrei o diâmetro de 5 centímetros. Se você utilizar uma linha mais fina e uma agulha mais fina, faça mais carreiras até obter um diâmetro de 5 centímetros. A segunda medida mais importante da nossa touquinha holandesa é a altura total. Ela vai determinar a profundidade da nossa touca. Então, você vai trabalhando a quantidade de carreiras necessárias até chegar à altura total para a idade da touquinha que você está produzindo. A medida da circunferência não é a medida mais importante nesse modelo de touca, porque essa touquinha holandesa ela é amarrada no bebê ou na criança no queixo, no pescoço. Então ela vai ser ajustada ao tamanho da cabeça. Eu vou fazer essa amostra no tamanho de 0 a 1 mês. Eu inicio com o anel mágico e trabalho em carreiras circulares até obter 5 centímetros. Essa será a minha coroa. Eu vou fazer aqui uma correntinha para subir, meio ponto alto. Eu vou fazer 10 vezes meio ponto alto no anel mágico. Eu tô fazendo aqui para mostrar para vocês o tamanho para recém-nascido, para ser mais fácil, mais rápido. Pronto, aqui eu tenho 10 meios pontos altos, fecho meu anel mágico e eu fecho a primeira carreira com um ponto baixíssimo. Eu não vou trabalhar como no amigurumi em caracol, eu vou fechar a carreira com um ponto baixíssimo e vou subir uma correntinha e vou fazer no primeiro ponto 2 meios pontos altos. Então, eu vou fazer já um aumento. E é um aumento em cada ponto. E no total, eu tenho então aqui na segunda carreira 20 pontos, 20 meios pontos altos. Um aumento em cada ponto. E aqui eu já terminei a minha segunda carreira com 20 meio pontos altos. Eu vou fechar a carreira com um ponto baixíssimo e eu vou conferir a medida que eu já tenho aqui nessas duas carreiras. Eu já tenho aqui aproximados, ó, bem certinho 5 centímetros. Como que vocês vão seguir fazendo para os outros tamanhos? Aqui é onde é a parte fundamental para a gente escalar a touquinha. Aqui, por exemplo, já tá muito maior, né? Porque é um tamanho muito maior.
Então, como que a gente segue os aumentos? É sempre agora um meio ponto alto, ou ponto baixo, pode ser o ponto baixo ou ponto alto, ou meio ponto alto, pode ser qualquer ponto fácil de fazer aumentos. Então eu faço um ponto e 2 pontos no próximo ponto, um ponto e 2 pontos no próximo ponto, um ponto e 2 pontos no próximo ponto, e dessa maneira eu vou ter então 30 pontos. Depois eu vou fazer um ponto e mais um aumento, um ponto mais um ponto e mais um aumento. Então eu vou ter 40 pontos. Então eu vou ter 10 pontos, 20 pontos, 30 pontos, 40 pontos. A quinta carreira, se eu quero fazer ainda maior, para uma criança de 5 anos, por exemplo, ou dependendo da linha, se a linha é mais fina, vocês vão precisar fazer mais carreiras. Então, para fazer, no caso, 50 pontos, vai ser um ponto alto ou ponto baixo, mais um 2, mais um 3, e o quarto vai ser um aumento, 5. Então, um ponto, 2 pontos, 3 pontos e um aumento, eu vou ter, então, 50 pontos altos. E assim, nessa mesma escala, eu vou fazer os aumentos dessa parte aqui, redonda, que é a minha coroa e que é onde eu vou ter a minha escala de tamanho. Terminado a minha parte de aumentos circulares, eu vou começar a fazer a parte plana, que é onde não tem mais muito aumento. E aqui vocês podem utilizar o ponto fantasia desejado, ou pode continuar com o mesmo ponto alto, ponto baixo, como for desejado. Eu utilizei para essa toquinha uma combinação do ponto puff com o ponto alto, ponto baixo e ponto picô. Nessa parte do trabalho, eu não vou trabalhar mais com carreiras circulares. Eu vou trabalhar com carreiras planas, que vão e que voltam. Eu começo com 2 correntinhas, dou uma laçada na agulha, coloco a agulha no mesmo buraquinho da correntinha e puxo bem o fio. Uma laçada na agulha no buraquinho e dou uma boa puxada no fio. Mais uma vez a laçada na agulha no mesmo buraquinho e puxada no fio. Eu fiz isso 3 vezes e eu vou fazer 4 vezes. Puxo bem o fio e agora eu dou a laçada e passo o fio por dentro de todos os outros pontos. E aqui ficou o meu ponto puff. Então, agora eu vou fazer um ponto baixo no próximo ponto. De novo, uma laçada na agulha, coloco a agulha no buraquinho e puxo bem a linha. A laçada na agulha no buraquinho e puxo bem a linha 2 vezes, a laçada na agulha no buraquinho, puxo bem a linha 3 vezes e a 4ª vez, puxando novamente bem a linha e faço a laçada e passo a linha por dentro de todos os pontos e o próximo é um ponto baixíssimo. E assim, esse ponto eu vou fazendo até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu não vou emendar a carreira com um ponto baixíssimo, porque essa aqui não vai ser uma carreira circular. Quando chegar aqui, eu vou voltar, vou virar o trabalho e vou fazer a carreira para o outro lado. Cheguei no meu último ponto puff aqui, então eu vou dar a laçada e puxar a linha passando por dentro de todos os pontos. E agora, para finalizar o meu último ponto puff, eu só vou fazer um ponto baixíssimo e eu não vou fazer um ponto aqui criando mais uma carreira circular. Subir uma correntinha, vou virar o meu trabalho e eu vou fazer uma carreira só de correntinhas. Eu vou fazer 2 correntinhas e eu vou colocar aqui nesse buraquinho. Como que eu sei que é esse buraquinho? Se eu virar assim o trabalho, olhando desse ângulo, eu vejo aqui a quantidade de pontos. Aqui eu tenho o primeiro e o segundo, então eu sempre vou colocar a agulha no segundo ponto.
puxo a linha e faço um ponto baixo. 2 correntinhas, ó, um ponto, que é esse da onde formou o puff, e mais um ponto aqui, que é esse da onde formou o ponto baixíssimo. É aqui onde formou o ponto baixíssimo que eu vou colocar a agulha e puxar a linha, dou uma laçada e faço um ponto baixo. 2 correntinhas, então não é nesse, mas é nesse, no segundo, ponto baixo. 2 correntinhas, ponto baixo. Cheguei aqui no meu último ponto, 2 correntinhas e aqui é o ponto baixo. Pronto. Agora eu vou subir 2 correntinhas, virar o trabalho e fazer mais uma carreira de pontos puffs. Então, eu dou a laçada e eu coloco a agulha agora aqui no meio dessa alcinha de correntinhas que eu formei na carreira anterior. 1, 2, 3, 4, finalizo meu ponto puff e agora eu vou colocar a agulha dentro do meu ponto baixo da carreira anterior e faço um ponto baixíssimo. E assim eu vou fazendo, sempre o puff dentro da alcinha de correntinhas da carreira anterior e o ponto baixíssimo em cima do ponto baixo, dentro do ponto baixo da carreira anterior. E aí eu vou ficar com esse efeito de um ponto puff em cima do outro. E agora eu cheguei aqui no meu último ponto, eu vou colocar a agulha aqui bem aonde eu finalizei a primeira correntinha, porque eu iniciei com uma correntinha e não com um ponto baixo. Agora eu já estou formando aqui o formatinho da toquinha. Próxima carreira eu vou subir 3 correntinhas, eu vou fazer mais 2 correntinhas e vou fazer um ponto alto bem aqui no meio entre um puff e outro. E eu vou fazer quadradinhos, vou fazer uma carreira de quadradinhos, sempre 2 pontos, 2 correntinhas e a agulha bem aqui no meio entre um puff e outro. 2 correntinhas. E aqui, ó. A agulha vai entrar na carreira de baixo, entre um puff e outro, nesse buraquinho aqui. E eu vou ganhando quadradinhos. E assim eu faço até o final. Dou 2 correntinhas e agora aqui eu vou colocar a agulha dentro da primeira correntinha da carreira anterior. Eu vou fazer o meu último ponto alto. Pronto, agora eu já tô ganhando esse formato aberto da parte da cabeça da toquinha. A próxima carreira eu sempre começo subindo uma correntinha, viro o trabalho e eu vou fazer aqui dentro do meu quadradinho, dentro do meu quadradinho, eu só coloco a agulha e faço e puxo a linha, dando uma laçada, e eu vou fazer aqui um ponto baixo. E eu vou subir 3 correntinhas e vou fazer um ponto picô, que é, eu coloco a agulha dentro da primeira correntinha e faço um ponto baixíssimo. E aqui dentro do mesmo quadradinho eu vou fazer mais um ponto baixo. E agora, aqui eu tenho um ponto alto. Em cima, dentro desse ponto alto, eu coloco a agulha, puxo a linha, dou a laçada e faço mais um ponto baixo. Dentro do próximo quadradinho, eu vou fazer um ponto baixo, vou subir 3 correntinhas, vou fazer o picô, que é colocar a agulha na primeira correntinha, faço um ponto baixíssimo, e aqui ficou o meu picô, e dentro do mesmo quadradinho eu vou fazer novamente um ponto baixo, e dentro, em cima do meu ponto alto, da carreira anterior, eu vou fazer mais um ponto baixo. Então, a sequência é um ponto baixo, o picô,
mais um ponto baixo dentro do quadradinho e mais um ponto baixo em cima do ponto alto da carreira anterior. E para terminar, eu vou terminar com um ponto baixo dentro da primeira correntinha que eu fiz para subir, para finalizar a última carreira. Agora eu vou subir 3 correntinhas, virar o trabalho e fazer uma nova carreira de quadradinhos. Então, mais 2 correntinhas e eu vou fazer o meu ponto alto aqui, bem no meio, nesse ponto baixo que foi feito em cima do ponto alto da carreira, essa primeira aqui, ó. Então, aqui eu tenho o meu ponto alto do quadradinho, dessa carreira de quadrados. Aqui eu tenho o meu ponto baixo em cima desse ponto alto e aqui novamente eu tenho o meu ponto alto em cima do ponto baixo da carreira anterior, que une os 2 picôs. Então, 2 correntinhas, laçada, e aqui nesse ponto baixo entre um picô e outro que eu vou colocar a agulha para fazer o meu ponto alto e eu vou criando assim mais uma carreira de quadradinhos com um picô sempre no meio. Agora nessa altura aqui eu já posso começar a medir o meu trabalho. Então eu vou pegar a minha medida base da touca invertida e eu vou me basear por essa altura aqui, que é a altura total. Eu tô fazendo uma touquinha para recém-nascido aqui como amostra e a minha altura total é 14 centímetros. Então, essa altura aqui tem que ser 14 centímetros. Então, eu vou ajeitar aqui bem certinho a minha touquinha já no formatinho final. E eu vou ver aqui, eu ainda não tenho 9 centímetros e eu tenho que chegar até aqui com as minhas carreiras retas. Agora eu vou fazer mais 2 carreiras de puff. Então, eu faço 2 correntinhas, viro o trabalho e eu dou uma laçada na agulha e eu começo aqui dentro deste quadradinho o meu ponto puff. 3, 4, fecho e eu vou fazer o ponto baixíssimo dentro do ponto alto do quadradinho da carreira anterior. E aqui eu vou fazer o meu último ponto puff dessa carreira. 3, 4, fecho o ponto puff e eu vou colocar ele aqui, a agulha aqui na segunda correntinha da carreira do início aqui, vou fechar com um ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer a minha carreira de correntinhas, então eu subo 2 correntinhas, viro o trabalho, faço mais uma correntinha e eu coloco a agulha aqui, sempre no segundo ponto da carreira anterior, de pontos puffs, e faço um ponto baixo. 2 correntinhas e a agulha no segundo ponto da carreira de ponto puff e faço um ponto baixo. Agora, seguindo o ponto fantasia, eu vou fazer mais uma carreira de pontos puffs, sempre cada ponto puff dentro da alcinha de correntinhas da carreira anterior, sempre cada ponto puff seguido de um ponto baixíssimo, e assim eu vou fazendo até o final a minha segunda carreira de pontos puffs. Seguindo a ordem do meu ponto fantasia, eu vou fazer mais uma carreira de pontos de quadradinhos. Então, eu subo 3 correntinhas, viro o trabalho, faço 2 correntinhas em ponto alto entre um puff e outro. 2 correntinhas, dou a laçada e entre um puff e outro nesse buraquinho aqui, eu faço o meu ponto alto. Dou a laçada, 2 correntinhas, dou a laçada entre um puff e outro, meu ponto alto, e assim eu vou fazendo até o final. Correntinha, viro o trabalho, faço aqui um ponto baixo, faço mais um ponto baixo, eu vou fazer o meu picô, 3 correntinhas, um ponto baixíssimo na primeira correntinha que eu subi e um ponto baixo. Agora, faço um ponto baixo no ponto alto
do quadradinho da carreira anterior, mais um ponto baixo, vou fazer o meu picô, agulha na correntinha e um ponto baixíssimo para fazer o meu picô, mais um ponto baixo e um ponto baixo, um ponto alto de carreira anterior. Bom, agora eu terminei a minha carreira de pontos picô e eu já estou quase alcançando os meus 14 centímetros de comprimento aqui na altura total. Então, o que seria agora dentro da minha ideia do meu ponto fantasia seria seguir mais uma carreira de quadradinhos. Mas se eu fizer uma carreira de quadradinhos e mais uma carreira de acabamento, eu vou passar os meus 14 centímetros. Então, ao invés de fazer uma carreira de quadradinhos, que é uma carreira bem alta, eu vou fazer só uma carreira de correntinhas para poder fazer depois as minhas 2 carreiras de acabamento. Então, eu vou subir 2 correntinhas, vou fazer mais 2 correntinhas e vou fazer um ponto baixo entre um picô e outro. 2 correntinhas e um ponto baixo entre um picô e outro. Terminada essa carreira de correntinhas, eu vou subir uma correntinha, virar o trabalho e eu vou fazer aqui uma carreira só de pontos baixos para iniciar o meu processo de acabamento desta peça. Então, é um ponto baixo sempre em cima de cada ponto da carreira anterior, um ponto baixo em cima do ponto baixo da carreira anterior, mais 2 pontos baixos dentro da correntinha, mais um ponto baixo em cima do ponto baixo da carreira anterior, e assim eu vou seguindo com o mesmo número de pontos baixos que eu fiz na carreira anterior de correntinhas. Terminando aqui a minha carreira de pontos baixos, eu vou subir uma correntinha e, ao invés de eu virar a peça e seguir trabalhando nesse sentido para cá, eu não vou virar a peça, deixo exatamente como estava, e eu vou colocar a minha agulha no ponto anterior da carreira e vou aqui fazer um ponto baixo. E esse vai ser o meu ponto caranguejo. Sempre agulha no ponto anterior e eu faço um ponto baixo. É um ponto baixo invertido e aí vai criando meu ponto caranguejo dessa maneira, que é um ponto de acabamento que eu acho muito bonito, pois fica esses relevinhos aqui. E ao mesmo tempo vai fechando um pouquinho o trabalho. Conferindo agora o meu trabalho, eu consegui obter aqui 14 centímetros de altura, que é o que eu preciso para o modelo no tamanho. Então agora eu vou trabalhar na barra da minha toquinha, que é aqui, essa parte aqui, porque a toquinha ela abre assim, então eu vou trabalhar aqui nessa barra da toquinha. Então, vamos lá. Eu terminei aqui e ao invés de eu seguir na carreira, onde eu estava fazendo a altura, eu vou seguir para esse lado. E eu vou fazer o ponto fantasia que eu escolhi fazer aqui é um ponto alto, então eu dou uma laçada e faço um ponto alto, seguido de um ponto baixíssimo. Dou a laçada e faço um ponto alto, seguido de um ponto baixíssimo. Um ponto alto, seguido de um ponto baixíssimo. E assim eu vou fazendo até o final dessa carreira aqui, que será a minha barra. É importante observar a quantidade de pontos que vocês vão colocar aqui. Por exemplo, nas carreiras aqui, eu vou ter um ponto baixo. Essa carreira é uma carreira que eu terminei com ponto baixo, então no meio desse ponto baixo eu vou fazer um ponto. Já aqui eu tenho um ponto alto. Um ponto alto, dentro do ponto alto cabe 2 pontos baixos, então aqui eu vou fazer 2 pontos. Aqui de novo eu tenho um ponto alto, um ponto baixo, aqui de novo eu tenho um ponto baixo, aqui eu vou fazer um ponto, aqui eu tenho mais um ponto baixo, eu vou fazer um ponto, e assim vocês têm que observar a quantidade de pontos que se coloca aqui. E agora eu vou seguir mais 2 carreiras nessa mesma ordem aqui na minha barra. Então, eu terminei com um ponto baixíssimo
eu vou subir aqui 2 correntinhas, vou virar o trabalho, vou dar uma laçada. Essas 2 correntinhas aqui são só minhas correntinhas de subida, então eu vou colocar minha agulha aqui bem em cima do ponto baixíssimo da carreira anterior, um pouco difícil. E vou dar minha laçada e vou fazer aqui o meu primeiro ponto alto. E aqui foi feito o meu ponto alto na carreira anterior, eu vou fazer o meu ponto baixíssimo. E agora o ponto alto em cima do ponto baixíssimo e um ponto baixíssimo em cima do ponto alto, e assim sempre ao contrário eu vou fazendo essa carreira e mais uma seguindo essa mesma ordem aqui na minha barra. Terminada aqui a minha barra, eu fiz aqui esse detalhe desse ponto. Você pode fazer, por exemplo, uma barra somente aqui com algumas carreiras de ponto baixo, sem problema nenhum, ou ponto alto, sem problema nenhum. Então, agora eu vou começar a trabalhar no cordão, que é para amarrar aqui embaixo. Eu fiz aqui 25 correntinhas. Essa quantidade de correntinhas, ela é meio intuitiva. Você vai determinar a quantidade de correntinhas de acordo com o que você considerar que seja o comprimento ideal para fazer um topzinho no queixinho do bebê. Então, agora eu vou simplesmente trabalhar nas correntinhas, seguindo aqui a barra, e eu vou seguir o mesmo ponto fantasia que eu fiz aqui, sempre seguindo a ordem de um ponto alto, um ponto baixíssimo, um ponto alto, um ponto baixíssimo, e na carreira que volta, ao contrário, um ponto baixíssimo, um ponto alto, um ponto baixíssimo, um ponto alto. Eu vou trabalhar agora esse ponto até essa outra ponta aqui. Eu vou subir mais 25 correntinhas e vou trabalhar até essa altura aqui para finalizar o meu cordão. Pronto, chegando aqui na outra ponta, eu simplesmente faço mais 25 correntinhas. E agora eu vou voltar fazendo esse mesmo esqueminha de ponto alto, ponto baixíssimo, até aqui, vou arrematar o trabalho e eu vou ter pronto a minha toquinha. Lembrando, você pode fazer aqui simplesmente uma carreirinha de pontos baixos ou pontos altos. Não precisa fazer esse mesmo esqueminha, esse mesmo ponto que eu estou fazendo. É só para realmente fazer aqui um cordão confortável, mais fofinho, para amarrar embaixo do queixinho do bebê. Chegando aqui, então, eu vou arrematar com um ponto baixíssimo e está pronto a minha toquinha no estilo holandês, no tamanho recém-nascido. Para fazer os demais tamanhos, é só seguir a tabela de tamanhos que eu indiquei no início do vídeo.